Olá pessoal, vamos para a correção da nossa aula de medidas de dispersão. Nós estudamos o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Além disso, tinha mais algumas questões que envolviam as medidas de tendência central que estudamos anteriormente. Lembram? Média aritmética, moda e mediana. É importante nós fixarmos bem esse conteúdo, porque vai ser o conteúdo da nossa prova. Vai ter questõezinhas envolvendo isso aí, pessoal. Então, sem mais demora, vamos para a correção da atividade. Vamos começar então a correção da nossa atividade. Nós temos aí questão de número 1, que diz o que? Para cada conjunto de valores, calcule a média aritmética, a moda, a mediana, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Aí nós temos nossa letra A nossa letra B, nossa letra C e a nossa letra D. Nós vamos corrigir cada uma dessas letras, ok? Então, nós temos aí a nossa letra A. Vamos começar aí por ela, onde nós vamos calcular primeiro o quê? A média. Então, a média é o que? Eu vou somar cada número desse aqui, ó. Então, eu represento aí pela letra X e faço a soma, ó. 62 mais 58 mais 72 mais 66 mais 53 mais 70 mais 51 mais 64. Tudo isso dividido pela quantidade de números que eu tenho, que é 8. Então eu vou ter que a média vai ser a soma de tudo isso, dá 496 dividido por 8. Então a média vai ser igual ao que? 496 dividido por 8 é igual a 62. Então essa aí é a minha média. O segundo ponto que eu tenho é calcular a moda, certo? Para calcular a moda, vamos fazer logo aqui o seguinte, até para facilitar. Vamos fazer o nosso rol, certo? Então, o rol, lembre-se que é o que? Colocar tudo isso aqui na ordem. Então, o menor é quem? O 51. Depois, eu tenho o 53. Depois, eu tenho o 58. Depois, o 62. Depois, o 64. Depois, o 66. Depois o 70 e por fim o 72. Fiz meu rol, certo? Já observe que não tenho nenhum número que se repete mais de uma vez, nenhum número que se destaca. Então já digo que é o que? A modal, certo? A modal. Depois eu já posso calcular quem? Minha mediana. Minha mediana é o número que divide, que está no meio das informações, certo? Eu observo que o conjunto ele tem um número par de informações. Então eu uso aquele regrazinho, ó, n sobre 2 e n sobre 2 mais 1, certo? Então, o que é que eu tenho? N sobre 2 é 8 sobre 2, que é igual a 4, certo? Então, eu vou pegar o número que é quarto colocado e o próximo número, que é o N sobre 2 mais 1, que é o quinto colocado, certo? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto.
Pronto, pego o 62 e pego o 64. O que é que eu vou fazer? A média dos dois. 62 mais 64 dividido por 2. Isso dá o quê? 62 mais 64 dá 126 dividido por 2. Essa divisão dá igual a 63. Então, minha mediana é 63. Então, minha média 62, minha moda eu não tenho, é a modal. E minha mediana é 63. Agora, vamos calcular o desvio de cada uma das informações que a gente tem, certo? Já que a gente já apurou que nossa média 62, eu vou calcular os desvios de cada uma dessas informações. Então eu vou ter o desvio 1 é o que? Vamos pegar pelo nosso rol, é 51. Vamos pegar aqui pela continuação mesmo, né? Então eu tenho 62 menos 62, que é igual a 0. O D2, 58 menos 62, que é igual a menos 4. O D3, 72 menos 62, que é igual a menos 10. O D4 é 66 menos 62, que é igual a menos 4. O D5, que é igual a 53 menos 62, que é igual a menos 9. O D6, que é 70 menos 62, que é igual a 8. Aqui eu botei menos 4, é mais 4, né, pessoal? E o D7 é igual a 51 menos 62, que é igual a menos 11. E aqui o D8, que é 64 menos 62, que é igual a 2, certo? Então a gente vai ter aí o desvio médio. O desvio médio é o que? É a soma desses desvios aqui, só que apenas um módulo deles. Se é um módulo, eu vou desconsiderar os sinais. Então, o módulo de 0 é 0, o módulo de menos 4 é 4, o módulo de 10, de menos 10 é 10, o módulo de mais 4 é 4, o módulo de menos 9 é 9, o módulo de mais 8 é 8, o módulo de menos 11, módulo de menos 11, agora não vai aparecer a borracha, é 11, e o módulo de mais 2 é 2. Tudo isso dividido por 8. Então, a soma disso aqui, 0,4 mais 10, mais 4, mais 9, mais 8, mais 11, mais 2, vai ser o quê? Vai ser 48, dividido por 8. Então, meu desvio médio vai ser igual a 6. Agora, calculemos aí a variância, certo? Então, eu sei que a variância é o que? Cada valor da dispersão que eu calculei, só que agora eu não vou
apenas considerar um módulo. Eu vou considerar elevar cada valor daquele ali ao quadrado. Então eu tenho, ó, 11 ao quadrado mais menos 9 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Tudo isso aí dividido por 8. Então, minha variância vai ser igual. 11 ao quadrado é 121. Menos 9 ao quadrado é 81. Menos 4 ao quadrado é 16. 0 ao quadrado é 0. 2 ao quadrado é 4. 4 ao quadrado é 16. 8 ao quadrado é 64. E 10 ao quadrado é 100. Tudo isso dividido por 8. Somo tudo que está em cima. Dá 402. Dividido por 8. Essa divisão, 402 dividido por 8, dá 50,25. Ok? 50,25. Esse aí é o resultado da nossa variância, pessoal. E por fim, agora vamos ver o desvio padrão, né? Desvio padrão é o que? Raiz quadrada da variância. Então, desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 50,25. Então, desvio padrão vai ser igual. Raiz quadrada de 50,25 dá 7,008 e continua. Opa, desculpa, é 0,88. Continua. Aqui eu vou fazer o que? Quero deixar apenas duas casas decimais. Então eu vou arredondar. Vai dar 7,0. Esse 8 aqui, o 8 está mais perto do 10 do que do 5, né? Então vou arredondar ele para cima. Então aqui vou arredondar o próximo número para cima, que é o 8, então vai ficar um 9. Desvio padrão 7,709. Professor, eu deixei assim mesmo. Ótimo. Corretíssimo. Professor, eu arredondei. Correto também, tá bom? Passemos aí, pessoal, para nossa letra B, onde a gente tem, ó, esses grupos aí, né? Os números 14, 18, 25, 14, 39, 25 e 31. Então, o que nós vamos fazer primeiro é calcular a média, né? Então, x, a média de x é igual a 14 mais 18 mais 25 mais 14 mais 39 mais 27 mais 31. Tudo isso dividido por 7. Então, minha média vai ser igual. Soma esses valores aí, eu tenho que dar 168 dividido por 7. Então, a média de x vai ser igual a 168 dividido por 7, 24. Então, minha média, pessoal, desse conjunto deu 24. Agora, a gente vai calcular o que? A nossa moda, certo? Para calcular a moda, nós temos que fazer o rol. Que é o rol? É simplesmente a organização. Organizar de forma crescente ou decrescente. Então, como os números são todos positivos, a gente pode fazer tudo em ordem crescente, né? Então, menor, 14. Tenho uma, tenho duas.
Depois do 14, o 18. Tem uma. Depois do 18, tem o 25. Depois do 25, tem o 27. Depois do 27, o 31. Depois do 31, o 39. Tá aí meu rol. Agora, pessoal, vamos fazer o que? A mediana. Certo? Desculpa. Vamos fazer logo a moda. Então, a moda, chamou MO, é o que? É o número que se destaca em relação aos outros, que aparece mais. Então, eu vou ter, ó, que minha moda vai ser quem? Vai ser o 14, ó, é o número que mais aparece, né? Então, essa daí é a minha moda. Agora sim, nós vamos calcular a mediana. Ah, professor, mas se eu quisesse fazer a mediana logo, tinha problema? Nenhum, pessoal. A ordem dos fatores não altera o resultado, certo? Então, minha mediana. Pego o meu rol. Eu sei que a quantidade é ímpar, então eu posso usar aquele macetezinho que é o quê? N mais 1, tudo dividido por 2, certo? Aí, usando esse macete, eu vou ter 7 mais 1 dividido por 2. 7 mais 1, 8, dividido por 2, dá igual a 4. Então, minha mediana, pessoal, vai estar no quarto lugar. É o quarto número, certo? Então, quem vai ser minha mediana? Eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, ó, minha mediana é esse rapazinho aqui, ó, o 25, certo? Essa daí é a minha mediana, pessoal. Então, já tenho minha média foi 24, minha moda é o 14 e minha mediana o 25. Vamos agora, pessoal, fazer as medidas de dispersão, né? Que é exatamente o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Começando pelo desvio médio, nós vimos que a média desse grupo deu 24. Então, desvio médio é o quê? Eu calcular a diferença de cada um desses valores em relação à média. Então, eu vou chamar de D1 é 14 menos 24. Vai dar igual a menos 10. D2 é 18 menos 24, que vai dar igual a menos 6. D3 é igual a 25 menos 24, que dá igual a 1. D4 é igual a 14 novamente, menos 24, que é igual a menos 10. D5 é igual a 39 menos 24, que é igual a 15. D6 é igual a 27 menos 24, que é igual a 3. E D7 é igual a 31 menos 24, que é igual a 7. Calculamos aí, ó, os desvios de cada um dos dados. Só que eu vou calcular agora o desvio médio. Desvio médio, pessoal, é um módulo, é o valor do módulo de cada dado desse aqui que eu peguei, certo? Então, o que é um módulo? Um módulo eu vou desconsiderar o sinal dele, vou pegar apenas o valor numérico. Então, se aqui é menos 10, o módulo de menos 10 é 10.
mais o módulo de menos 6 é 6, mais o módulo de 1 é 1, mais o módulo de menos 10 é 10, o módulo de 15 é 15, o módulo de 3 é 3 e o módulo de 7 é 7. Tudo isso dividido por 7. Isso vai dar igual o quê? 10 mais 6, 16, mais 1, 17, mais 10, 27, mais 15, dá 42, mais 3, dá 45, mais 7, dá 52, dividido por 7. 52 dividido por 7, a gente vai ter que dar 7,428. Aí eu posso arredondar para o que, ó? Como o 8 aqui é maior que 5, é de 5 para cima, eu vou arredondar então esse próximo número, que é o 2, para cima. Vai ficar 7,43, tá bom? Então tá aí, pessoal, o nosso resultado do desvio médio. Daqui eu já posso fazer o que? O resultado da nossa variância, né? Vamos apagar aqui o desvio médio. E eu vou pegar os mesmos desvios aí para calcular a variância. Variância vai ser o que? Variância é a raiz quadrada de cada valor desse aqui. Raiz quadrada não, desculpa. É o valor de cada um desses elevado ao quadrado. Então eu vou ter menos 10 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 10 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. Tudo isso dividido por 7. Então a variância vai ser igual. Menos 10 ao quadrado é 10, menos 10 vezes menos 10, que dá 100. Mais 6 ao quadrado dá 36. Mais 1 ao quadrado dá 1. Mais menos 10 ao quadrado dá 100. Mais 15 ao quadrado dá 225. Mais 3 ao quadrado dá 9. Mais 7 ao quadrado dá 49. Tudo isso dividido por 7. Vou mudar aqui a cor da caneta. Vai pegar esse laranja aqui. Então eu voltei, ó. Somando tudo isso em cima, pessoal, dá 520. Dividido aqui por 7. Que dá igual a 74,285. Que eu posso aqui arredondar para 74,29, ok? Deixando só duas casas decimais. Tá aí minha variância. Agora eu posso calcular o meu desvio padrão, que é o que? A raiz quadrada da nossa variância, que foi 74,29. Isso dá igual a que? 8,619. Arredondando, pessoal, como aqui é o último algarismo é o 9, eu posso arredondar então o próximo algarismo para o que? 8,62, tá bom? Então tá aí nosso desvio padrão da letra B. Partimos agora para a nossa letra C.
nós temos aí esse conjunto de grupos, ó, 12, 4,5, 1,2, 12, 2,7 e 4,5 novamente. Então vamos calcular aí a média, né? Lembrando que a média é representada pela letra X com esse traço em cima. Então posso botar 12 mais 4,5 mais 1,2 mais 12 mais 2,7 mais 4,5. Tudo isso dividido por 6. Então vou ter que minha média vai ser igual ao quê? Essa soma vai dar igual a 36,9 dividido por 6. Então minha média vai ser igual a 6,15. Ok? Tá aí a minha média. Agora, vamos fazer aí, pessoal, o que? Vamos fazer agora o nosso rol, que vai facilitar até para a gente fazer a moda e a mediana. Então, meu rol é quem? O menor número que eu tenho é 1,2. Depois, eu tenho o 2,7. Depois, eu tenho 4,5. E depois, ó, 4,5 novamente. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é o sinal de menos não, certo? É um travessão em um só para separar. É isso, é um travessão aí para a gente separar. E no final eu tenho 12. Então tá aí, ó, 1,2, 2,7, 4,5, 4,5 e 12. Ok? Agora, quem é a minha moda? É igual ao quê? Minha moda é o número que se destaca em relação aos demais, que aparece mais vezes. Então a gente viu que a moda tem outro 12 aqui. São dois números, né? 4,5 e 12. 4,5 e 12. Ele é um bimodal, né? E a nossa mediana? Mediana, pessoal, vai ser o quê? Como é par, eu posso usar aquele macetezinho para descobrir a posição que ele está. Então, n mais n sobre 2 e n sobre 2 mais 1, né? N e n sobre 2 mais 1. Porque como é par, eu vou precisar de duas posições. Então eu vou ter 6 sobre 2, que é igual a 3. Então é na terceira posição e a posição seguinte, que é a quarta, né? Que é o n sobre 2 mais 1. Então vamos lá. Primeira, segunda, terceira. Tá aqui. Né? Terceira e quarta. Então é o 4,5. Pessoal, como são iguais, se eu somar 4,5 mais 4,5 dá 9. Dividido por 2, 4,5. Então fica a questão. Você pegou a mediana de número par, de elementos pares. Se os dois números são iguais, então a mediana é o próprio número, né? Porque você vai somar ele e depois dividir por 2, é a mesma coisa você pegar e multiplicar por ele por 2 e dividir por 2. Então minha mediana nesse caso aqui é igual a 4,5, porque os dois elementos são iguais. Então minha mediana é 4,5. Ok? Tá aí as nossas medidas de tendências centrais, né? Que é a média, a moda e a mediana. Agora eu preciso calcular as nossas medidas de dispersão.
que é o que? Desvio médio, variância e o desvio padrão. A gente começa calculando o que? O desvio de cada um dos valores. Então eu vou ter D1. Lembrando que para isso eu preciso de quem? Da minha média, né? Minha média que eu calculei era 6,15. Então D1 é quem? É 12 menos 6,15. Esse valor dá igual a 5,85. Aí eu vou ter agora D2 é 4,5 menos 6,15. Que isso dá igual a menos 1,65. D3 é 1,2, ó, que é o próximo aqui, menos 6,15. Esse valor dá igual a menos 4,95. D4 é 12 novamente, menos 6,15. A gente já calculou isso, dá 5,85. D5 é 2,7 menos 6,15, que dá igual a menos 3,45. E por fim o D6, que é 4,5 menos 6,15, que a gente já calculou isso aí, que dá menos 1,65. Então, desvio médio vai ser igual ao que, pessoal? Desvio médio, eu vou somar esses valores aqui que a gente encontrou, certo? Só que apenas um módulo deles, ou seja, o sinal eu desconsidero. Então eu tenho 5,85 mais 1,65 mais 4,95 mais 5,85 mais 3,45 mais 1,65. Dividido isso por 6. DM vai ser igual. Essa soma ela vai dar igual a 23,4 dividido por 6. DM vai ser igual a 3,9. Então meu desvio médio é 3,9. Lembrando, pessoal, que o símbolo de módulo é o que, ó? É essas barrazinhas em volta do número. Por exemplo, módulo de menos 2. Você desconsidera o sinal, fica 2. A gente diz que o módulo é sempre o que? Positivo. Na realidade, o módulo não tem sinal, né? Não tem sinal. Bom, então tá aí a nossa barrazinha. A nosso desvio médio é 3,96. Agora nós vamos calcular quem? A nossa variância. Variância é pegar os resultados que a gente teve de cada desvio e elevar eles ao quadrado. Então o primeiro desvio, que era 5,85 ao quadrado, mais o segundo, que é menos 1,65. Na variância o sinal entra, certo, pessoal? Mais no terceiro, que era menos 4,95 ao quadrado, mais no quarto, que é 5,85 de novo quadrado, mais
no quinto, que é menos 3,45 ao quadrado, mais no sexto, que é menos 1,65 ao quadrado. Tudo isso dividido por 6. Variância vai ser igual a 5,85 ao quadrado é 34,22 mais 1,65 ao quadrado menos 1,65 dá 2,72 mais menos 4,95 ao quadrado dá 24,50 mais 5,85 é 34,22 mais menos 3,45 ao quadrado dá 11,90 mais menos 1,65 dá 2,72 dividido por 6. Variância vai ser igual ao que? A soma desses valores dá igual a 110,28. Sobre 6. Variância é igual a, nessa divisão, dá 18,38. Ok? 18,38. Aí é a minha variância. Agora eu vou ter o que? Meu desvio padrão. Meu desvio padrão é o que? A raiz quadrada de 18,38. Certo? Então meu desvio padrão vai ser igual ao que? Raiz quadrada de 18,38. De onde foi que saiu 18,38, pessoal? Da variância, certo? Então eu vou ter o que? Raiz quadrada disso aqui vai ser 4,287. Se eu quiser diminuir, eu vou arredondo aí para duas casas decimais, eu vou ter 4, posso, como termina aqui no 7, arredondar aqui para 29, né? 4,29. Tá aí as medidas de dispersão da letra C. E a letra D. Então a letra D, coloca aí os conjuntos. O conjunto com os números 13 menos 18, 3, 8, menos 1, 11, 1 e 3. Então calculemos aí a nossa média, certo? Então média de x é igual a 13. Observe que eu tenho um número negativo, então fica menos 18, mais 3, mais 8, menos 1, mais 11. Tudo isso dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, nós vamos ter o que? Média de x é igual, fazendo 13 menos 8, mais 3, mais 8, menos 1, mais 11, mais 1, mais 3, eu vou ter o resultado de 20, dividido por 8. Então, a média de x vai ser igual a 2,5, ok? Então, tá aí a nossa média, pessoal. Agora, fazemos, pessoal, a nossa moda. Para isso, vamos fazer logo o rol, certo? O rol, como eu tenho agora o número negativo, é melhor a gente fazer o rol decrescente, certo? Do maior para o menor. Então eu tenho quem? Maior é o 13. Depois tem o 8. Ou o 11, né? Desculpa. Aí agora eu tenho 8. Depois eu tenho 3. E outro 3.
depois eu tenho o 1, depois eu tenho o menos 1 e depois eu tenho o menos 18, certo? Isso aqui é o nosso rol. Então, minha moda MD é igual um número que mais se repete. Então, minha moda vai ser o que, ó? O número que mais se repete é o 3. Então, 3 é minha moda. MO, moda. MD é mediana. Então, minha mediana é o que? Eu tenho a quantidade de elementos pares. Quando eu tenho quantidade de elementos pares, eu uso esse macete aqui, ó, n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Eu pego o elemento que fica nessa posição e logo o elemento subsequente, a posição subsequente. Então eu tenho 8 elementos, então 8 dividido por 2 é igual a 4. Então eu vou pegar o elemento da quarta posição e o da posição seguinte, que é a quinta, certo? Então eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto. Olha, coincidiu, né? Então minha mediana vai ser, eu somo esses dois elementos e divido por 2. Então, como são iguais, é o próprio elemento, é o próprio 3. Ok? Então tá aí minha média 2,5 que a gente achou, minha moda 3, minha mediana também 3. Agora vamos calcular as medidas de dispersão, né? A gente já sabe que a média a gente encontrou foi 2,5. Então a primeira medida de dispersão é o desvio médio. Para isso a gente vai calcular o desvio de cada um desses números. Então eu vou ter D1 é igual a que 13 menos 2,5, que é igual a 11,5. O D2 é igual a menos 18, ó, menos 2,5. Olha que os dois sinais são negativos, então eu vou repetir o sinal e somar 20,5. O D3 é igual a 3 menos 2,5, que é igual a 0,5. O D4 é 8 menos 2,5, que é igual a 5,5. O D5 é igual a menos 1 menos 2,5, que é igual a menos 3,5. O D6 é igual a 11 menos 2,5, que é igual a 8,5. O D7 é igual a 1 menos 2,5, que é igual a menos 1,5. E por fim, que é o D8, é igual a 3 menos 2,5, que é igual a 0,5. Ok? Tá aí os desvios médios. Os desvios de cada número, né? Então a gente agora vai pegar o que? O desvio médio. Vai ser o que? DM é igual cada resultado daquele do desvio que a gente achou, certo? Sem o sinal, como que é módulo, então tudo positivo. Então vai ser 10,5 mais 20,5 mais 0,5 mais 5,5 mais 3,5 mais 8,5 mais 1,5 mais 0,5.
Tudo isso dividido por 8. Somando, eu vou ter o quê? Somando tudo isso e dividindo aí por 8, eu vou ter, meu resultado é 6,375. Se eu não me engano, essa soma aqui dá 52, né? 52 dividido por 8. Quando eu fizer essa divisão, dá 6,375. Certo? Calculando agora a variância, pessoal. Variância é cada valor do desvio que a gente encontrou, só que agora é elevado ao quadrado. Então eu tenho 10,5 ao quadrado mais menos 20,5 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado mais 5,5 ao quadrado mais menos 3,5 ao quadrado mais 8,5 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado. Tudo isso dividido por 8. Então minha variância vai ser igual. Quando eu levar, resolver as potências e somar tudo, o resultado dá 648 dividido por 8. Então minha variância vai ser igual a 81. Isso daí é a minha variância. Com a variância eu já consigo resolver quem? Eu já consigo resolver outra coisa, que é meu desvio padrão. Meu desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então é a raiz quadrada de 81. Então meu desvio padrão é o que? Raiz quadrada de 81, 9. Certo? Então tá aí, pessoal, a resolução da letra D. Vamos aí para a nossa segunda questão. A gente tem aí o seguinte: uma organização não governamental, ONG, realiza semanalmente uma pesquisa de preços de combustível em 6 postos. A seguir estão apresentados os preços da gasolina nesses postos em 2 semanas consecutivas. Então a gente tem um quadro aí com os preços da gasolina posto A, B, C, D, E e F nas 2 semanas consecutivas, né? As perguntas: A. De quantos por cento aproximadamente foi a diferença entre o menor e o maior preço pesquisado em cada semana? Qual é o preço médio da gasolina na primeira semana e na segunda semana? E a letra C. Para cada semana, calcula o desvio médio, a variância e o desvio padrão em relação ao preço da gasolina. Okay? Então nós vamos fazer aí cada letrazinha dessa daí, conforme está pedindo a questão. Então na letra A, só recapitulando, é de quantos por cento aproximadamente foi a diferença entre o menor e o maior preço pesquisado em cada semana. Pessoal, tem várias maneiras de a gente fazer essa questão, certo? O que é que a gente vai identificar? Vamos identificar aqui quem foi o menor preço e quem foi o maior preço em cada semana. Então na primeira semana, o menor preço a gente já vê aqui que foi no posto A, 4,67. E o maior foi no posto C, 4,71. Certo? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o maior preço, 4,71, e dividir pelo menor preço, 4,67. Quando eu fizer essa divisão, eu vou ter 1,00856. Vou anotar até aqui, certo? O número ainda é maior, mas eu vou anotar só essa divisão. Tá aí, eu consegui essa divisão. Só que a questão quer porcentagem, ó, quantos por cento.
Então eu vou transformar isso em porcentagem. Para isso eu vou multiplicar por 100. Então, fazendo essa multiplicação, eu vou ter 100,856%, certo? Tá aí a porcentagem. Lembra quando a gente estudou porcentagem que eu disse, ó, tudo que passar de 100 é o aumento. Tudo que falta para me chegar a 100 é o desconto, certo? Então passou de 100, então tem um aumento aqui. Quanto foi que passou de 100? Subtraio aqui o 100. Então passou 856%. Eu posso aqui ajeitar mais esse número para deixar só duas casas decimais. Então eu vou arredondar aqui para quanto? Para aproximadamente 0,86, né? Como a última casa é de 5 para cima, então arredonda a casa seguinte, né, para 6. Então 0,86%. Então na primeira semana o aumento, a diferença foi essa de 0,86%, não chega nem a 1%, certo? Agora para a segunda semana, a gente identifica também os maiores e o menor. O menor foi R$ 4,70 no posto A e o maior R$ 4,74 no posto C. Continuaram os mesmos postos aí nos preços, né? Então vou fazer do mesmo jeito, 4,74 dividido por 4,70. Então eu tenho o que, ó? Fazendo essa divisão vai dar 1,00851. Como eu quero porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Vai dar igual a 100,851%, certo? Tiro o 100 aqui, né? Que é o que tá passando. Então vai 0,851%, certo? Agora arredondando, vai ter o que, ó? Como é 1, o último número aqui, ó. Então chega aproximadamente, ó, arredondando aqui, como o último algarismo é 1, eu vou arredondar esse aqui para cima, né? Ou para baixo, desculpa. Então vai ficar o que? 0,85%. Então tá aí a resposta da letra A. Agora a letra B. Vamos revisar o que é que dizia a letra B, ó. Letra B dizia o que? Qual é o preço médio da gasolina na primeira semana e na segunda semana? Ok? Quer saber aí o preço médio. Então, como é que vai ficar? A gente vai pegar, fazer o da primeira semana. Vamos somar todos os preços aqui. Todos esses preços. 4,67 mais 4,68 mais 4,71 mais 4,69 mais 4,70 mais 4,69. Tudo isso dividido por 6, porque são 6 preços. Então, média de X vai ser igual. Somando esses valores, eu tenho 28,4. 14, desculpa. 28,14. Dividido por 6. Fazendo essa divisão, eu vou ter 4,69. Ok? 4,69. Então, o preço médio na primeira semana era R$ 4,69.
Agora eu tenho que calcular o da segunda semana. Então eu vou agora fazer o que? Somar esses valores aqui. Então, da segunda semana é 4,70 mais 4,73 mais 4,74 mais 4,71 mais 4,73 mais 4,71. Tudo isso dividido por 6. Essa soma vai dar o quê? Dá 28,32 dividido por 6. Dividindo, eu vou ter 4,72, ok? Então, preço médio daria R$ 4,72. Pessoal, só a questão de curiosidade. Se eu quisesse fazer aí a média o preço médio geral das 2 semanas, que eu fiz separado, eu não vou pegar esse resultado 4,72 e o resultado que eu obtive da primeira semana, que é 4,69. Muita gente ia fazer isso, somar e dividir por 2, aí eu tenho o preço médio da semana. Não, eu tenho que somar todos os preços, certo? E dividir por 12, certo? Dividir por 12. Tinha que somar todos os preços e dividir por 12. Se você tiver curiosidade e fizer isso aí, você vai ver que o resultado dá totalmente diferente, tá ok? Vamos para a letra C. Letra C diz o quê? Para cada semana, calcule o desvio médio, a variância e o desvio padrão em relação ao preço do litro da gasolina. Então, nós vamos calcular aí a primeira semana, certo? Então, vamos calcular ainda a primeira semana. A gente sabe que para calcular o desvio médio, eu vou precisar de quê? Da minha média. Que a gente pegou a média da primeira semana, calculando na questão B, 4,69. Então, eu vou calcular o desvio de cada um dos valores. Então, desvio 1 é 4,67 menos 4,69, que dá menos 0,02. Certo? Desvio 2 é 4,68 menos 4,69, dá igual a menos 0,01. O desvio 3 é 4,71 menos 4,69, que dá igual a 0,02, positivo agora. Agora vamos continuar aqui. O desvio 4 é 4,69 menos 4,69, dá igual a 0. Desvio 5, 4,70 menos 4,69, que é igual a 0,01. E o desvio 6, 4,69 menos 4,69, também dá igual a 0. Calculamos aí todos os desvios, certo? Agora a gente vai fazer o que? O nosso desvio médio. É pegar os valores dos desvios em módulo, certo? Então, vou desconsiderar o sinal. Então, eu tenho 0,02 mais 0,01 mais 0,02 mais 0 mais 0,01 mais 0. Tudo isso dividido por 6, ok? Então, eu vou ter que meu desvio médio vai ser igual
Essa soma dá 0,06 dividido por 6. Por fim, meu desvio médio vai ser igual a 0,01. Tá aí, pessoal, nosso desvio médio. Agora a gente vai calcular nossa variância. Variância é o que? A raiz quadrada daqueles... Raiz quadrada não. Vou elevar ao quadrado cada valor dos desvios. Então 0,02 ao quadrado mais 0,01 ao quadrado mais 0,02 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0,01 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Tudo isso dividido pelo 6. Então minha variância vai ser igual 0,02 ao quadrado é 0,0004. 0,01 ao quadrado é 0,0001. Aqui é 0,0004. 0 ao quadrado é 0. Aqui 0,0001. E aqui é 0. Tudo isso dividido por 6. Fazendo essa soma, pessoal, eu vou ter que é 0,0010. Certo? Tudo isso dividido por 6. Fazendo a divisão, eu vou ter 0,000166, ok? 66. Eu posso chegar aqui e arredondar, como vocês devem ter visto na resposta do livro. Então vai ter 0,00017, certo? Então tá aí a variância. Depois vamos calcular agora a desvio padrão. Desvio padrão vai ser o que? A raiz quadrada da variância, que foi 0,00017. Calculando isso aqui, eu vou ter que é 0,013, ok? Tá aí o desvio médio, a variância e o desvio padrão da primeira semana. Vamos calcular agora da segunda. Então, eu vou ter o que? Que a média agora, a gente viu, era 4,72. Certo? Então, eu vou calcular o desvio dos preços dessa média. D1 é igual, segunda semana, ó, é esses preços aqui dessa coluna. Então, 4,70 menos 4,72 dá igual a menos 0,02. Desvio 2, 4,73 menos 4,72 dá igual a 0,01. Desvio 3, 4,74 menos 4,72 dá igual a 0,02. Ok? Pagando aqui, vamos ter desvio 4, 4,71 menos 4,72. Isso vai dar igual a menos 0,01. Desvio 5, 4,73 menos 4,72 dá igual a 0,01. E desvio 6 é 4,71 menos 4,72 dá igual a menos 0,01. Ok? Agora a gente pode calcular a variância.
Desculpa, desvio médio primeiro. Desvio médio vai ser igual os valores que eu encontrei, certo? Desconsiderando o que? O sinal. Então eu tenho 0,02 mais 0,01 mais 0,02 mais 0,01 mais 0,01 mais 0,01. Tudo isso dividido por 6. dm vai ser igual a essa soma, tá, 0,08 dividido por 6, que dá igual a 0,013, certo? Tá aí o desvio médio. Agora a gente vai calcular a variância. A variância é esses valores elevados ao quadrado. Os valores do desvio que a gente calculou é elevado ao quadrado. Então eu vou ter 0,02 ao quadrado mais 0,01 ao quadrado mais 0,02 ao quadrado mais menos 0,01 ao quadrado mais 0,01 ao quadrado mais menos 0,01 ao quadrado. Tudo isso dividido por 6. 0,02 ao quadrado é 0,0004. Aqui é 0, ao quadrado, né? Esqueci. 0,0001. Mas aqui é 0,002. Opa, consertar aqui, 0,4 mais que é 0,0001 mais aqui também é 0,0001 e aqui 0,0001. Tudo isso dividido por 6. Então variância vai ser igual, somando eu vou ter 0,0012 dividido por 6. Então variância vai ser igual a 0,0002. Ok? Tá aí a variância. E agora, por fim, o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância que a gente acabou de achar, que é 0,002. Então o desvio padrão vai ser igual a 0,14. Ok? Tá aí a resposta da letra C. Vamos lá para a última questão, questão de número 3, né? Onde pede: em uma corrida de automóveis, 3 pilotos estão disputando o primeiro lugar. A seguir está apresentando o tempo em segundos para as 5 primeiras voltas da corrida. Então tá aí o quadro. Então ele pede: considerando as 5 primeiras voltas, determine qual piloto obteve. Letra A, pior média. Letra B, maior regularidade. Então vamos aí para a letra A, né? Botar o quadro. Ele quer a pior média. Então eu tenho que calcular a média de cada um dos pilotos, certo? Então para isso, pessoal, eu faço essa soma aqui, ó. Somo A. Essa soma eu vou dividir por quanto? Pela quantidade de voltas, são 5 voltas. Então a média de A vai ser 854, certo? A média de B vai ser 851. Eu somei tudo, dividi, deu isso aí. E a média de C, 853. Então observe o
piloto que teve a pior média foi o piloto A. Né? Ele teve média 854. Ok? E aí, eu voltei. Agora, maior regularidade na letra B. Letra B, eu tenho que calcular o que? Variância. Tá? Tenho que calcular a variância. Certo? Então, vou calcular a variância, eu preciso calcular o que? O desvio de cada uma delas. Então, começamos aí pelo piloto A, desvio. Sabendo que a média de A foi quanto? 854, certo? Essa foi a média do piloto A. Então, eu vou ter 870 menos 854, que é igual a 16. Desvio 2, 848 menos 854, que é igual a menos 6. Desvio 3, 855 menos 854, que é igual a 1. Desvio 4, 845 menos 854, que é igual a menos 9. E o desvio 5, 852 menos 854, que é igual a menos 2. Então, o que é que eu vou fazer agora? É levar cada valor desse aqui ao quadrado, né? Então, vai ficar o que, ó? Variância é igual a 16 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 6, né, ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 9 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5. Então, variância vai ser igual 256 mais 36 mais 1 mais 81 mais 4. Tudo isso dividido por 5. Variância vai ser igual a 378 dividido por 5, que dá igual a 75,6. Desculpa, 75,6. Tá aí a variância do piloto A. Agora nós temos que calcular a variância do piloto B, certo? Vamos fazer a mesma coisa. A gente sabe que a média do piloto B foi o que? 851. Então eu vou ter D1 é 866 menos 851, que é igual a 15. D2 850 menos 851, que é igual a menos 1. D3 847 menos 851, que é igual a menos 4. D4 845 menos 851, que é igual a menos 6. E D5 847 menos 851, que é igual a menos 4. Agora eu vou elevar todos esses valores ao quadrado e descobrir minha variância. Variância vai ser igual a 15 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado mais
menos 6 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5. 15 ao quadrado dá 225, mais 1 ao quadrado dá 1, mais menos 4 ao quadrado 16, mais menos 6 ao quadrado 36, mais menos 4 ao quadrado dá 16, dividido por 5. Variância vai ser igual a 294 dividido por 5, que é igual a 58,8. Olha aí, o piloto B tem melhor variância, tem maior regularidade que o piloto A, certo? Quanto menor esse resultado, maior regularidade, certo? Então, o piloto B é melhor que o piloto A. E por fim, a gente vai fazer do piloto C. Piloto C, a média dele foi 853. Então eu vou fazer o desvio 1, 867 menos 853, dá igual a 14. 2, 851 menos 853, dá menos 2. 3, 843 menos 853, dá menos 10. D4, 849 menos 853, dá menos 4. E D5, 855 menos 853, dá igual a menos 2, ok? Vou pegar agora todos esses valores e também elevar ao quadrado, calculando minha variância. Então eu vou ter 17 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais menos 10 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 5. Variância é igual a 17 ao quadrado, 289. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 10 ao quadrado dá 100. Menos 4 ao quadrado dá 16. 2 ao quadrado dá 4. Tudo isso dividido por 5. Somando, eu tenho 413 dividido por 5. Isso dá igual a 82,6. Então, ó, a maior regularidade é do piloto B. Piloto B. O menor resultado da variância foi dele. Então ele é o piloto com melhor regularidade. Tá aí, pessoal, a correção de toda a atividade. É um pouco extenso, mas você vê que você repete muito a mesma coisa, né? Então só é entendimento mesmo, treino. Foi um bom treino aí para quem resolveu tudo. Para quem não resolveu, tem a chance agora de fazer e se dar bem aí na prova, porque é questão de prova sim, isso aí, tá bom? Pois valeu, pessoal, até o próximo vídeo.